Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta com a série Casamento, Isso. assunto matrimonial, assunto conjugal, todas essas coisas aí que vocês sabem. Amém. Temos mais perguntas, amém? A pergunta de hoje vai sair fumaça pela telinha. Vamos lá, vou ler para você aqui e vou te dar para você ver o que está escrito aqui. O que eu faço? Meu marido quer namorar todo dia. Eita! E agora? O que eu faço? Meu marido quer namorar todo dia. O que eu faço? Meu marido quer sexo todo dia. Meu Deus. E a outra pergunta, nós juntamos duas perguntas porque elas estão interligadas entre elas. Eu acho que tem até o mesmo endereço. Tô brincando porque não tem endereço aqui, tem só a pergunta. Então, o que eu faço? Meu marido quer namorar todo dia. Graças a Deus. A outra pergunta é: o que fazer se apenas um do relacionamento quer sexo? Então, o que fazer se apenas um do relacionamento quer sexo? E o que é que eu faço? Meu marido quer sexo todo dia. Olha, essas perguntas aqui tá parecendo que foi assim, marido e mulher, né? Será? O que quer todo dia e aqui não quer. É bem provável. Tá parecendo, foi do mesmo endereço mesmo. Vou chamar a Interpol e fazer uma prova de caligrafia para descobrir que foi essa pessoa. Tá bem interessante aqui. Mas é algo muito, assim, frequente. Muitos casamentos passam por isso, sabe? Muitos casamentos, geralmente, o marido, ele quer mais e a mulher, muitas vezes, não quer tanto assim como o marido. E isso pode ser causado por muitas questões, né, que tá vendo do cotidiano, do dia a dia inteiro, talvez, até chegar... Talvez até a vida cotidiana do lar. Talvez seja a vida cotidiana do lar, né? Coisas que estão aqui também no livro, né? Mesmo, então, enfim. Então acaba resultando nisso, né? Na falta de desejo dessa pessoa. Na verdade, não tem dizendo aqui se foi homem ou se foi mulher. A gente tá falando, né? Só aqui o meu marido... Fala-se que é marido, então a gente sabe que é mulher. Então realmente é a mulher aqui. E geralmente são as mulheres que tem essa reclamação, né? Que se sentem muito invadidas, assim, né? Nessa questão de ter que ter essa relação e o marido geralmente cobra mais. O que eu vejo é que é também a forma, a perspectiva como cada ser humano olha para o sexo, né? Sim, com certeza. A perspectiva que um homem olha para o sexo não é a mesma perspectiva de que uma mulher usa. Desde a criação, né? Desde a infância, totalmente diferente a criação, a escolinha que cada um veio, né? Mais, né? Então a gente percebe que a mulher, ela, para chegar ao ápice, que é uma relação sexual, ela requer muitas outras coisas envolvidas, né? Sim. Não é apenas chegar em casa e tirar uma roupa e ter relação sexual, sim, né? Então a mulher, ela requer uma preparação diferente, ela precisa de tudo isso que o homem não precisa para isso. O homem é uma máquina como se estivesse pronto. E a mulher é diferente disso. Sim. Uma coisa interessante que deve ser observada também é a falta de diálogo, né? Assim como se conversa sobre outras coisas, tem que conversar sobre isso também. Com certeza. Não pode deixar de conversar sobre um assunto tão sério como esse, né? E a gente já falou tanto sobre adultério aqui em vídeos anteriores, né? Então a gente não pode estar deixando um assunto como esse não ser um assunto que seja discutido, para se conversar de forma madura, como filhos de Deus, como crentes, né? Para chegar a um denominador comum. Tem que ter equilíbrio com tudo, né? Tem que existir equilíbrio. A vida nos extremos não é uma coisa boa, em nada na vida andar em extremos é uma coisa boa, nem ter sexo todo dia, não ter dia nenhum, né? Andar em extremos, isso é um perigo. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter conversa, tem que ter diálogo para chegar a alguma conclusão. Até porque se só um dos dois quiser, não vai ser um ato muito legal, né? Porque um tá indo por obrigação e o outro tá indo por prazer, eu não creio que vá ser muito bom isso não, né? De forma nenhuma. Mesmo porque devemos lembrar que estamos falando que casamento é uma aliança e o sexo no casamento é a celebração da aliança. Então temos que ter muito cuidado com isso. Como é do nosso costume, vamos ver o que a Bíblia fala. A Bíblia responde tudo. Vamos lá. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo ensinando sobre assuntos que envolvem perguntas como essa, ele diz assim, no 1 Coríntios 7, versículo 3, o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma maneira, da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo,
por algum tempo para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Às vezes nós aconselhando casais, e quando nós estamos aconselhando casais, normalmente quando vem à tona questões como essa, esses versículos são sempre falados, são sempre citados, principalmente pela parte que quer ter o relacionamento sexual sempre. Né? Eles acabam dizendo assim, mas a Bíblia fala que o corpo da minha esposa é meu, não é dela. Né? E há muitos que levantam esse argumento. O versículo solto, né? Pega o versículo solto e fala assim, não, mas o corpo dela me pertence, é meu. Deixa eu te dizer uma coisa, o corpo da sua esposa pertence ao Espírito Santo, porque foi comprado por preço de sangue. Amém? Estou falando, se fôssemos para nós falarmos sobre possessão. Eu sei que o corpo da sua esposa lhe pertence, como o corpo seu pertence à sua esposa. Mas eu queria chamar a atenção que antes de você observar o seu direito, existe uma obrigação. É que às vezes a gente só está em busca dos nossos direitos, a gente não está em busca das nossas obrigações. Antes de Paulo citar que o corpo da sua esposa pertence a você e que o seu corpo pertence a ela, falando dos direitos, ele fala da obrigação. Está no versículo anterior. Marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, mulher, pague ao marido. Ou seja, quando o assunto tratado é sobre relação sexual, o que Paulo está dizendo é que antes de você ficar pensando no seu próprio interesse, você devia estar pensando no interesse dela. Antes de você começar a cobrar aquilo que é seu direito, você deveria estar cumprindo aquilo que é sua obrigação. E a sua obrigação é suprir primeiro o direito dela, e dela suprir o direito seu, antes de você ir para esse campo de obrigações. De fato, na aliança, o corpo dela me pertence, o meu corpo pertence a ela, mas nós temos que tratar, eu tenho que tratá-la me preocupando mais com os interesses dela do que dos meus interesses. É assim o modelo do corpo de Cristo. Mas o que tem mais interessante aqui é que o apóstolo Paulo diz assim, não vos defraudeis uns ao outro, ou seja, não invada o direito do outro, não manipule o direito, não defraudeis, é isso. Você não deve manipular, dominar o direito do outro. E ele diz, vocês têm que fazer sempre isso por consentimento mútuo, ou seja, Paulo está dizendo, se vai ter sexo ou se não vai ter sexo, tem que ser algo por consentimento mútuo. Vocês têm que decidir isso mutualmente e não arbitrariamente. Né? Não pode ser arbitrariamente, tem que ser uma conversa, um diálogo, vocês têm que conversar sobre isso. Você não pode driblar o direito da outra parte. Eu vou chamar a atenção também para o outro extremo, que é o extremo daqueles que não querem. Eu estou falando para aqueles que querem, mas aqui também tem uma passagem para aqueles que não querem. Às vezes as mulheres, isso vai mais para as mulheres, que elas gostam de ficar birradas com alguma coisa, né? E elas querem às vezes punir o homem, castigar o homem, trazer uma punição, dizendo não vai ter sexo e ponto final, está fechado para balanço e acabou. Né? Eu aprendi isso. Assim mesmo. Aprendi isso com o meu pastor, foi meu professor de uma matéria chamada Família Cristã. Recomendo você, se não conhece ainda, fazer o Rema, estudar no Rema. É uma maravilha. E lá tem uma matéria chamada Família Cristã. E ele aborda isso que eu vou ler para você agora de maneira maravilhosa. E lá diz assim, capítulo 27 de Provérbios, versículo 7. Quem está escrevendo é um homem que teve alguns relacionamentos com mulher, sabe o que está escrevendo. Ele disse assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou parafrasear para você, ele está dizendo assim, para uma alma farta, ele é capaz de pisar até o favo de mel, se derem mel para ele, mas ele está farto, ele não está nem aí para mel. Agora, ele diz assim, para uma alma faminta, ou seja, para alguém que está com fome, até se entregar jiló para ele come jiló achando que é mel. Então eu vou reler o versículo para você. Para uma alma farta, uma alma farta pisa no favo de mel, mas para uma alma faminta, até o que é amargo é doce. Então, trazendo isso para o contexto que eu estou falando, do relacionamento sexual ou da vida sexual ativa dentro do casal, está dizendo que se alguém está farto nessa área, quando as tentações da vida vierem, se ele está farto dentro de casa, pode vir a tentação que vier. Pode ser a mulher que fisicamente seja a mulher mais linda de todo o universo, que eu não sei se existe porque ela está aqui do meu lado. Mas, por que você está rindo?
Vamos lá. Então, é muita bondade. O que está dizendo é que se a pessoa está farto nessa área, pode aparecer, o diabo pode trazer o prato que for, e pode parecer o prato mais belo e mais saboroso, mas se ele está farto nessa área, ele vai pisar nisso. É o que está escrito aqui. A alma farta vai pisar nessas coisas. Agora, o contrário também é verdadeiro. O contrário diz que uma alma faminta, ou seja, se a alma não está farta nisso aqui, nem precisa ser um prato exuberante para pegar. Pode ser qualquer coisa, porque diz para uma alma faminta, até o que é amargo, ele enxerga doce. Então isso, irmão, estou falando para mulheres, né, aquelas mulheres que gostam de fazer greve de fome, né, greve, tá de balanço, está fechado, não vai ter sexo nenhum, porque ele não me levou para passear ontem, então não vai ter sexo nenhum, acabou, então não tem. Não faça isso, isso é tolice. Isso não é sabedoria, né? Não é sabedoria você deixar o seu marido faminto nessa área. E marido, deixa eu dar um conselho, você pode estar deixando a sua mulher faminta em elogio. Você pode estar deixando a sua mulher faminta em reconhecer que ela é a mulher mais linda que existe. Você pode estar deixando a sua mulher faminta em não estar cuidando bem dela, não zelar dela, não se preocupar com aquilo que é interesse dela. E aí, irmão, se você estiver deixando a sua esposa assim, até o amargo é doce, tá bom? Então tome cuidado, zele pela aliança que vocês estão em todas as áreas. Amém. E nesse assunto, um quer, o outro não quer, orem, sigam o manual. Orem, faça aquilo que Paulo está dizendo, chegue a um denominador comum, coloque isso em prática, mas que façam, que sejam bem feitos, com qualidade, para suprir as necessidades um do outro. Com certeza. E tem um livro muito bom, tem até aqui, que é o Ato Conjugal. É um livro maravilhoso para vocês como cônjuges lerem juntos. É um livro maravilhoso. O Ato Conjugal e o Porquê do Ímen. E o Porquê do Ímen. São dois livros assim. Na verdade, nós indicamos para os casais esses 3 livros. As 5 Linguagens do Amor, do o Ato, de Gary Chapman, o Ato Conjugal. Sim. E o Porquê do Ímen. São livros que todo casal deveria ler. Se você preza pela sua aliança, né? Se você preza por sua aliança, seu casamento, você deveria ter esses 3 livros na sua biblioteca. Com certeza. Então, vamos lá, né, amor? Minha esposa falou juntos, né, amor? Juntos. De preferência juntos. Então, vamos para os próximos vídeos, né? Que Deus possa estar abençoando Amém. vocês. Beijão. Um abraço. Tchau.